MMC significa mínimo múltiplo comum, ou seja, você vai encontrar o menor múltiplo comum entre os números que você escolheu. Nesse caso aqui, eu escolhi 2 e 4. E aí, eu começo dividindo por um número que divida os dois números ao mesmo tempo. Mas existem situações, como por exemplo, se eu calcular o MMC entre 5 e 7, de eu não ter nenhum número que divida 5 e 7 ao mesmo tempo. Então, eu escolho dividir 1, 5 por 5 dá 1, e repito o número que eu não dividi. E aí, agora, eu vou dividir ele, ó. Repito 1, 7 por 7 dá 1. Como é que eu sei que terminou o meu MMC? Quando eu encontro 1 aqui, em todos os números. E aí, o que é que eu faço com esses números daqui? Eu multiplico 5 vezes 7, 35. Então, 35 é o MMC entre 5 e 7, certo? Lembrando que esses números aqui são divisores de 5, de 7. Aqui, eu só posso colocar, ó, números primos. O que são números primos? São os números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, os primeiros primos, 2, 3, 5, 7, vem 11. Então, são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Aqui eu só posso por primos. Aí, 2 e 4, eu dividi por 2. 2 por 2 deu 1. 4 por 2 deu 2. Agora eu divido 2. 2 por 2 deu 1. Multiplicando e encontrando. Eu encontrei o 4. Eu posso encontrar também o MMC assim, fazendo os múltiplos de 2, listando, né? E listando os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 2? São aqueles números resultantes da multiplicação de 2 pelos números naturais. Quais são os números naturais que eu tenho? Começo por 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E infinitamente, ou seja, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, porque o conjunto dos números naturais é infinito. E como eu multiplico esse número pelo conjunto dos números naturais, esse conjunto também se torna infinito. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, infinito. Então, o que eu observo? Qual é, digamos aqui, os múltiplos? Se eu perguntar para você, quais são os primeiros múltiplos? Ó. Eu esqueci de colocar aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Faltou 4. 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Tá? Oxe, tô doida. É aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, eu esqueci de colocar o 4. Então, se eu te pergunto assim, quais são os 3 primeiros múltiplos comuns entre 2 e 4? Eu posso listar aqui o 3, certo? O 4 e o 8. São os 3 primeiros múltiplos comuns entre 2 e 4. E os 4 primeiros múltiplos comuns, vou listar aqui o 12. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, geralmente, a questão cobra assim. Já para eu encontrar divisores, divisores de 9 e divisores de 27. Eu já te falei que o conjunto dos divisores, tá? É um conjunto que começa por 1 e termina no próprio número. Ou seja, são os números que dividem 9. Então, quem é que eu posso dividir o 9? Ou seja, quem é que divide o 9? 9 pode ser dividido por 1, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E 9 dividido por 9, que dá 1. Então, eu posso dividir o 9 por 1, 3 e 9. Então, esses são os divisores de 9. 27, eu posso dividir o 27 por 1, 3, 9 e 27. Esses são os divisores de 27. Lembrando que existe uma regra de divisibilidade. Ou seja, eu consigo identificar se eu, por exemplo, pego o número aqui 42, tá? E aí eu vou procurar saber quais são os divisores de 42. Existem algumas regrinhas que vão me informar sobre os divisores de um número. Por exemplo, eu sei aqui que 42 ele divide por, tá? 1. Como é par, divide por 2. Como a soma dos seus números dá para dividir por 3, divide também por 3, certo? Então, assim, existem, tá, critérios
de divisibilidade que eu consigo saber se o número é divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 7 não tem critério, por 8, por 9, tá bom? Isso facilita muito na hora de você encontrar os divisores, você saber desses critérios de divisibilidade. Se você quiser, amanhã eu lhe mostro na escola. Agora, se eu quero encontrar o MEDC entre números, sempre são 2? Não, pode ser 3, 4, 5, infinitos números para encontrar o MEDC ou MEMC, tá bom? Já o MEDC é o maior divisor comum, tá? E se eu te perguntar assim, qual é o maior divisor comum entre 9 e 27? O 9. É o maior divisor comum entre os dois, certo? E aí, eu posso te provar, você pode fazer assim, ó, encontrando o maior divisor comum, ou você pode utilizar isso aqui, que é a decomposição em fatores primos, ou seja, você vai pegar o 9 e o 27 e fazer a decomposição. Aqui também é uma decomposição em fatores primos, tá certo? E aí, através dessa decomposição de fatores primos, você pode encontrar o MEMC ou o MEDC. O MEDC segue a mesma linha de raciocínio, você divide aqui só por números primos, tá? E aí você divide 9 por 3 deu 3, 27 por 3 deu 9, 3 por 3 deu 1, 9 dividido por 3 deu 3, 3 por 3 deu 1. Só que no MEMC você multiplica todos os divisores e encontra o mínimo múltiplo comum, tá? No MEDC, você apenas vai multiplicar os divisores que conseguiu dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, esse 3 dividiu 9, que deu 3, dividiu 27, que deu 3. E esse 3 dividiu esse 3 e dividiu esse 9. Já esse 3 só dividiu esse 3. Então, eu não posso pegar ele. No MEDC, eu só pego os divisores que dividiram os dois números ou os três números, o que você tiver listado ao mesmo tempo. E aí, vocês viram que foi esse 3 e esse 3. Você multiplica 3 vezes 3 deu 9. Observe que esse resultado é igual ao que você listou. No MEMC também, você encontrou o menor múltiplo comum. Qual foi o menor múltiplo comum aqui? 4 e 4. Foi o menor múltiplo comum entre esses dois. Você pode encontrar assim, ou fazendo a decomposição em fatores primos, que você encontra o mesmo resultado.